aliança de Deus com Noé. Depois do dilúvio, a arca parou sobre um monte, os animais desceram, Deus chama Noé e faz uma aliança com ele. Essa aliança é uma aliança que ele dava continuidade ao propósito eterno. Abençoou então Deus a Noé e seus filhos e disse-lhes: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Deus começa agora a fazer uma restauração do que havia perdido. Continuação daquilo que foi destruído pelo pecado. O pecado gera medo, gera desconfiança, gera pavor. A mente e a consciência fica totalmente estragada. Ela trouxe um mundo de pecado, um mundo de medo, um mundo de problemas psicológicos para dentro do homem, certo? E hoje estamos aqui para falar sobre isso, para tratar sobre as situações, porque essa situação, através do propósito eterno de Deus e com o amor de Deus, com essa aliança que Ele faz com Noé, com as nossas vidas, com todos os seres humanos, Ele traz à luz de falar conosco que essa situação está sendo resolvida. O seu medo, a sua insegurança, o seu problema psicológico vai ser arrancado, tirado de dentro de você, de dentro da sua alma, dentro da sua mente. Essa aliança que o Senhor fez com Noé, Ele dá continuidade com os filhos de Noé até chegar no chamado. E aquela multiplicação de filhos vem o chamado de Abraão. Abraão, Deus chama Abraão para fazer agora essa aliança, dar continuidade a essa aliança. E através de Abraão seria bendita todas as nações da terra. Abraão teve um filho chamado Isaque, um filho na velhice, onde as forças de Abraão, ele não tinha essa tal esperança, porque já tinha acabado, e Deus trazendo a vida de Isaque para dentro de Sara, e dando vigor a Abraão, para continuar o propósito eterno de Abraão, de Deus, através de Abraão. E Deus, Ele prepara Abraão para ter uma caminhada, essa caminhada de uma nova conduta. Deus, através de Abraão, Ele gera filhos, Ele gera povo escolhido, povo santo, que é através de Abraão que nasceu Isaque, e através de Isaque nasceu Jacó. E Jacó dá continuidade ao plano e propósito eterno de Deus. Deus, Ele chamou Abraão porque as nações, aquela multidão de gente ali, não dava para dar continuidade ao propósito de Deus. Não tinha como Deus trabalhar com aquela multidão que vivia naquelas regiões como Abraão vivia. E Deus chama um homem para, através desse homem, preservar toda a natureza da terra, para preservar o propósito eterno dele, para gerar uma aliança tanto para os judeus, para Isaque, para Jacó, com os filhos de Jacó, até chegar em Jesus. Essa aliança é a preservação da natureza humana. E Deus ali, com Abraão, Ele faz uma aliança. Que Abraão seria pai de muitos povos. E que os povos das nações gentias, e aquelas nações o qual Deus deixou para ser trabalhada depois que trabalhou com Abraão, através dos judeus, desse povo escolhido, separado, que Deus separou, para que fosse o sacerdote dele aqui na terra, e gerasse um povo que ia dar testemunho para todas as nações, e para gerar um povo o qual o descendente da Eva iria nascer, que era Jesus, como Jesus nasceu, através desse propósito. Jesus, ele é primogênito dentre muitos irmãos. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro entre muitos irmãos. Deus faz primeiro essa aliança com Abraão, e de Abraão ele nos leva a uma terra prometida. Levou
a uma terra prometida. Tinha um propósito de uma terra prometida. Na multiplicação dos filhos de Jacó, através de José, que desceu para o Egito como escravo e lá se tornou governador. E a fome e a miséria gerou em toda a terra, através de José, cumprindo a profecia de José reinar sobre os irmãos, porque Deus separou José para preservar a nação e os filhos de Abraão, os filhos de Jacó. Tinha uma promessa ali e tinha também um resgate também nessa situação toda. Ali no Egito, eles viveram até quando José viveu uma vida tranquila. Depois da morte de José, na troca dos faraós, no segundo rei, no segundo faraó, depois do que tinha elegido José, a nação de Israel passa a ser escrava de um povo ímpio, de um povo que não temia a Deus, por 400 anos. E o propósito de Deus naquilo ali era preservar aquela nação fora do mundo contaminado. Deus preservou aquele povo, mesmo na escravidão. No sofrimento gerou filhos. Na escravidão, ele gerou a fé, guardou o propósito eterno, porque aquele povo não viveu uma vida regalada, eles viveram uma vida sofrida, foi para preservar o propósito eterno de Deus com o homem. Deus preserva o propósito dele em Israel para ser todas as nações da terra um dia ser abençoadas. Deus tem um propósito de restaurar completamente o homem através de Cristo Jesus. E esse povo ali no deserto, lá no Egito, foi um povo que foi preparado por Deus. Até o resgate, quando chegou Moisés. E Deus chama Moisés e prepara com Moisés um resgate para aquele povo. O qual aquele povo ia retornar, ia marchar, ia caminhar para a terra prometida. Aquela terra prometida ali, com aquele povo, depois do resgate, Moisés saiu no Egito, as pragas dos reis, 10 pragas, que nós conhecemos, a caminhada no Egito, a travessia do Mar Vermelho, o exército de Faraó que foi destruído no mar, e eles chegam a uma terra que mana leite e mel, conquistada para gerar uma nação o qual o Senhor ia preservar o nome dele, ia preservar a aliança dele, para todas as nações da terra ser abençoada através dessa nação. Foi um povo disciplinado, um povo rebelde que saiu do Egito e não entrou na terra prometida porque era um povo estragado, um povo que estava contaminado com as iguarias do Egito. O que eles clamavam, porque no Egito tem isso, porque no Egito tem aquilo. E Deus, para deixar uma nação pura, deixou que aquele povo repousasse no deserto e não entrasse na terra prometida, levando os seus maus costumes. Os nascidos deles, os filhos deles, entraram na nova terra, nessa terra prometida. Entraram e herdaram essa terra prometida. Mas eram pessoas que foram geradas fora do Egito, para dar continuidade ao propósito de Deus. Esse Deus é tremendo. Esse propósito é tremendo. Nós vamos ter continuidade desse propósito de Deus, através do povo de Israel. Abraço. Vamos orar agradecendo por tudo, que nós vamos agora dar sempre continuidade a esse estudo, essa palavra. Ela é complicada de falar, é complicada de entender, mas o Senhor nos traz uma clareza porque Ele é simples. Ele esclarece as coisas para a gente. Agradeço ao Senhor em nome de Jesus. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Davi. Que o propósito eterno dele cumpra em nossa vida. Que nosso coração seja um coração segundo o coração de Deus.
e nessa caminhada nós possamos ser purificados, limpos e cumprir o mandato, o chamado de sacerdote real, nação santa, povo escolhido. E é no nome de Jesus que eu oro, agradecendo por essa palavra. Amém.